Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Todos que porventura venham assistir esse vídeo, né? Meu nome é Eduardo Xerém, sou professor na Uniaselv, curso de Educação Física, né? No Polo Duque de Caxias, para modalidade de ensino semipresencial, né? Então, para dar uma ajuda aqui nos colegas, nos futuros colegas de profissão, tá? Nos colegas da educação física que estão em formação, estamos aqui apresentando a terceira e última unidade da disciplina de treinamento desportivo. Tá ok? Que a gente vai falar mais sobre a questão da maturação, tá? Vai ser um vídeo razoavelmente rápido esse, porque a gente já trabalhou em outras disciplinas, como anatomia, fisiologia e fisiologia do exercício, essa questão dos benefícios do treinamento físico, né? Como a atividade física pode beneficiar o ser humano em diferentes contextos de faixa etária, né? A gente tem aqui, então, uma primeira infância, né? Que é do nascimento até mais ou menos ali o primeiro ano de vida. Tem alguns autores que vão pormenorizar isso melhor, né? A pré-adolescência, na verdade, é ali na segunda infância. A partir aí, então, a primeira infância, na verdade, a partir do primeiro ano de vida até mais ou menos uns 5 anos, né? Tem alguns autores, ainda mais pessoal desenvolvimentista, né? Que vai classificar as mudanças de períodos, né? Da primeira infância para a segunda infância e tal, de acordo com alguns elementos mais específicos, como a aquisição da linguagem mais formal, isso e aquilo. Mas enfim, e a gente tem um outro período que é o período pré-púbere. Veja bem, olha só, a adolescência, tá? Tá aqui no slide. Os slides foram fornecidos pela Uniacel, eu fiz algumas interações, mas enfim, a adolescência, na verdade, não é um período etário, tá? Ela tem, em geral, uma relação com um período etário, tá? Mas a adolescência é um período comportamental. Períodos etários a gente vai ter a infância, tá? Aí ali a juventude, tá certo? A juventude fazendo essa transição aí da infância, vida adulta, né? E a gente tem o adulto jovem, o adulto de meia idade, o adulto idoso. E aí o idoso tem as classificações lá, né? Do idoso jovem, o idoso de meia idade, o idoso idoso, tá? Então, o que acontece? A adolescência é um período comportamental. A criança pode entrar ou não na adolescência. O indivíduo pode entrar na adolescência aos 40 anos. Na adolescência, como é um período comportamental, eventualmente você entra na adolescência e não sai. A adolescência é um período, então, comportamental caracterizado por mudança de comportamentos mais agressivos, às vezes alguma crise existencial, alguma coisa desse tipo, né? A relação de embate com os pais e tal. Mas isso pode não acontecer. A criança pode não entrar na adolescência, tá? Ele pode ter um comportamento considerado exemplar pelos pais mais retrógrados. A criança ali sempre é muito bem educada dentro dos parâmetros mais retrógrados, né? A criança que nunca questiona a liderança dos pais, o que os pais falem, por mais absurdo que possa parecer, né? Em muitos casos a criança sempre acata, né? Silenciosamente, é a criança que realmente não apresenta nenhum tipo de situação de conflito entre o comportamento dos pais e algum posicionamento que ela possa ter, intelectual e tudo mais. A criança está sempre ali apta a responder de forma positiva, segundo as óticas dos pais, aos comandos dos pais e tal, enfim, aí não tem conflito, não tem adolescência, tá certo? Mas não deixa de ter puberdade. Se a criança for organicamente saudável, ela vai passar no final da infância
desculpa, no final da infância, a criança vai começar a ter o desenvolvimento das gônadas, né, das glândulas sexuais. Com isso, vai começar a ter produção de hormônio sexual, tá? E essa maturação sexual se chama de puberdade, tá? Puberdade faz referência ao pubis, quando a criança começa a desenvolver pelo pubiano, tá? Ou pelo no pubis, né? Na região genital. O pubis é esse osso do que fica na frente do quadril, ligando um ilíaco, né, ao outro, tá certo? E ali, a região em cima da genital, masculino e feminino, tá? Em cima, assim, mais cranial, superior, né? E ali, quando começa a desenvolver pelo, também começa a desenvolver na axila e tal. E aí vem as características secundárias de cada sexo. E a gente tem, então, o advento da puberdade. Antes de chegar formalmente transformações, que é conhecido como período pré-púbere. Isso é um pouco variável, as meninas entram antes no período da puberdade, tá? Os meninos de forma mais tardia, um pouco. Então tá aí, né, essa questão da puberdade pode ser entre meninas e meninos começar aos 10 e terminar aos 18. Meninas podem entrar na puberdade entre 9 e 11 anos, não é muito incomum. E então, os meninos entre ali os 12, 14 anos entrando na puberdade de forma mais tardia, né? Então, veja bem, a parte puberdade, então, faz parte do desenvolvimento orgânico, a adolescência, então, é um período comportamental, ele pode existir ou não na vida da criança, ok? Desculpe aqui, foi só um... Tô gravando no celular, por questões de contingenciamento aqui de energia, e eu acabei sacudindo um pouco mais o celular. Veja, a questão de, né, alguns termos, crescimento e maturação, na verdade, pode parecer o sinônimo. É claro, qualquer criança, quando ela vai atingindo maior maturidade, ela vai crescendo, mas o crescimento não necessariamente é a maturação. O crescimento, então, é o aumento do tamanho do corpo, da estatura, tá? É preciso a gente determinar alguns termos, principalmente hiperplasia e hipertrofia. Enquanto hiperplasia faz referência à quantidade de células, então você ter uma hiperplasia muscular significa, por exemplo, do tecido adiposo, significa que você está aumentando a quantidade de células adiposas, né? Ou no caso muscular, aumentando o número de células musculares. Hipertrofia diz respeito ao aumento do tamanho. Pode ser o tamanho longitudinal, o comprimento, quanto a espessura, ou o tamanho de secção transversa. Tá? Maturação, na verdade, é um processo contínuo, né? Em direção ao ápice do desenvolvimento biológico do indivíduo, né? Bom, um detalhe que eu acabei não comentando, me desculpem, é que quando a gente tem a maturação sexual, tá? O início da liberação dos hormônios que estimulam as gônadas, né? Os hormônios fólico estimulante, ou FSH, da sigla em inglês, né? A gente vai começar então, no homem a gônada masculina é o testículo, nas mulheres é o ovário, lembrando que gônadas são as glândulas sexuais. O que isso quer dizer? São as glândulas que produzem os gametas, masculino e feminino, e os hormônios masculino e feminino, né? O testículo, então, vai produzir os espermatozoides e o testosterona, o ovário vai produzir o estrogênio, vai ovular e produzir o progesterona após a ovulação, né? Ou mais progesterona após a ovulação. Tem alguns detalhes aí da gametogênese masculina e feminina, não vem muito ao caso, tá? Mas enfim.
Agora, com a liberação dos hormônios sexuais, a gente vai tendo, como eu falei, o desenvolvimento de pelos e de características secundárias, né, de cada sexo, né? O homem vai engrossando a voz, vai ganhando mais volume muscular, pelo no rosto. As meninas vão ganhando depósito de gordura mais específico nos quadris, normalmente, né? Desenvolvendo mais a questão das mamas, né? Mas também esses hormônios sexuais vão terminar de fazer a maturação do sistema nervoso, tá? Especialmente do sistema nervoso central. E esse amadurecimento também, além do próprio hormônio causar uma alteração de comportamento, tá? A própria maturação do sistema nervoso central vai permitir à criança também ter outro tipo de raciocínio, tá? E assim, ter outro tipo de atividade, né, cognitiva. Veja que crianças muito novas, né, ou crianças antes da puberdade, elas têm muito essa questão da fantasia, né? Tem muita dificuldade de transformar um pensamento concreto em abstrato, apesar de ter muita criatividade, né? Motivo pelo qual algumas disciplinas na escola só são ensinadas no ensino médio, onde normalmente as crianças já estão na puberdade e já têm um amadurecimento cognitivo também. Só que essa função do sistema nervoso, é claro que ela não acontece só de maneira mecânica, né? A gente não é só pensamento cognitivo. O nosso pensamento também dá característica de temperamento e personalidade, né? Por isso que normalmente durante a puberdade a gente tem a questão da fase da adolescência, mas isso mais uma vez, a adolescência não é uma fase cronológica, tá? É uma fase comportamental, você pode entrar, não sair, você pode nunca entrar, você pode entrar e sair, que é o normal, enfim. Crescimento, então, a avaliação, desculpa, do crescimento e da maturação tem diversas maneiras de ser feito, né? Por exemplo, medir estatura, massa corporal, tá? Desenvolvimento, maturação, a gente também tem muito dessa questão da maturação sexual, né? Porque a gente só começa a desenvolver mesmo as gônadas, que no homem fica visível, né? O desenvolvimento aí, o aumento do volume testicular, peniano, a questão dos pelos pubianos, pelo corpo axilar, a alteração da voz. Tudo bem que a alteração da voz é menos fácil de ser quantificada. Também tem a questão da avaliação da arcada dentária, outros tipos de avaliações também, existem diversos tipos de avaliação, então, para determinar a maturação. Pode-se fazer, por exemplo, a gente sabe que quando a gente termina o desenvolvimento, a maturação biológica, né? Ou pelo menos a gente entra no estágio final de maturação biológica, os ossos terminam a calcificação. Então, um exame adequado de raio-x, a gente consegue ver se os ossos ainda têm alguma epífise de crescimento, né? Alguma faixa ali de crescimento. Aqui tem mais ou menos aí como é que a gente ganha, né? Tamanho e massa corporal, tá? Aqui tem vários é, gráficos de crescimento e desenvolvimento para estatura, para peso, né? Curva da velocidade de altura, né? E a gente vai tendo, quando a gente é recém-nascido, a gente logo ganha peso, né? E comprimento. Depois a gente estabiliza um pouco, né? Aí para o final da infância, aí no início da puberdade, a gente tem uma outra aceleração, tá? De forma que os meninos crescem mais, tem essa curva de crescimento mais prolongada, tá? Mas um crescimento, então, que pode, às vezes, passar dos 19 anos. Não é incomum a gente ver, ter um sobrinho, ter um primo, ter um irmão, um vizinho, que de repente compra uma calça aos 19 anos, faz a barra certinho lá, né?
mas aí vai chegar aí aos 22, 23 anos, a calça fica curta, né? Então, pô, cresceu além dos 19 anos. Tudo bem que não é um crescimento exacerbado. Se ele faz a bainha da calça ali certinho na altura de um sapato, por exemplo, uma calça social que ele usa pouco, de repente aos 23 anos ele vai num casamento de novo, põe a mesma calça, vai ver que a calça vai pescar um pouquinho de siri. Isso não é muito difícil de se ver. Então vai ter ali um crescimento após os 19 anos, mas não é muito acentuado, né? Não muda muito a estatura do indivíduo, tá? A peso também, conforme a gente vai entrando na puberdade, a gente vai tendo essa diferenciação sexual, né? As meninas vão acumulando mais gordura e os meninos com o testosterona vai aumentando muito o volume muscular, né? Principalmente se forem mesmo a menina, né? A mulher que não normalmente não desenvolve tanto músculo quanto o homem, né? Mas a menina na puberdade tem uma capacidade de hipertrofia muscular muito maior do que uma menina pré-púbere. Então ela também vai ganhar massa corporal por aumento de massa muscular, tá certo? Aí tem aqui a questão da maturação esquelética, questões da vantagem e desvantagem do treinamento físico. Basicamente é o seguinte, gente: o treinamento físico, se ele for bem aplicado, ele só traz vantagens, ele não traz desvantagens, tá? A gente sabe que o treinamento físico, mesmo em crianças, ele vai aumentar aí o crescimento, tá? Se a gente tem, isso é muito visto pela bibliografia ao longo da história aí dos laboratórios de fisiologia, fisiologia do exercício, fisiologia do desenvolvimento, em todo o mundo. Você tem irmãos, tá? A gente, beleza, tem variação de irmãos, né? Entre irmãos. Mas se você tem irmãos gêmeos em que um treina e outro não treina, via de regra, em quase 100% dos casos, o irmão gêmeo que treina cresce mais que o que não treina. Você potencializa a atividade dos fibroblastos que estão lá no tecido conjuntivo, as células ósseas, aumentando ali a deposição, aumentando o tamanho das fibras de colágeno do tipo 1, que vão receber a hidroxapatita, que é a matriz mineral do osso. O colágeno do tipo 1 basicamente é a matriz orgânica. Então a gente vê que os osteoblastos eles produzem mais e melhor colágeno do tipo 1, fibras mais longas, quando são submetidas ao treinamento. A gente sabe que o treinamento também em crianças também estimula o GH, que é o hormônio do crescimento, tá ok? Então, uma maturação sexual também. Evidentemente que você não pode esperar que a criança que ainda nem é pré-púbere, que ela tenha um desenvolvimento, né, uma maturação sexual maior, mediada pelo exercício, porque o corpo dela ainda não o produz, tá certo? Mesma coisa, massa muscular, né? Cujo o aumento de volume é devido mais aos hormônios sexuais, notadamente a testosterona. Então isso vai acontecer mais durante a puberdade. Mas de maneira geral, né, o desenvolvimento corporal é sempre muito melhor adequado, tanto desenvolvimento quanto maturação, conforme a gente treina de forma adequada. Agora, o treinamento débil, treinamento muito pouco qualificado, né, com baixa intensidade, volume, variabilidade, ele vai afetar pouco isso. Não vai prejudicar em nada e vai contribuir pouco. Agora, se o treinamento for exacerbado, lógico, ele pode levar aquelas consequências de sobretreinamento, né, de overtraining, especialmente nas crianças, que por não terem os hormônios sexuais ou na pré-puberdade, por tê-los muito pouco, acabam também tendo dificuldade de recuperação. O jovem, né, o indivíduo púbere, classicamente aí na adolescência, o adulto jovem, então ele tem a recuperação mais apropriada do exercício, tanto o homem quanto a mulher, porque mais o testosterona, mais o estrogênio e o progesterona também ajudam na recuperação do exercício, tá? Aqui a gente tem algumas questões sobre avaliação da maturação esquelética,
né? A gente pode acompanhar a curva de crescimento da criança, mas quando a criança vai ter o estirão de crescimento, isso aí a gente tem como ter uma previsão razoável, mas saber exatamente quando vai acontecer, isso é quase impossível. Veja, numa família com 5 filhos, por exemplo, às vezes você pode ter 3 filhos que tenham o maior estirão de crescimento no período pré-púbere a início da puberdade. Você pode ter um que tenha o maior estirão de crescimento bem dentro da puberdade e um que tenha um estirão de crescimento pós-púbere, tá? Se isso vai ter ou não é difícil de saber. Às vezes você vai avaliar lá as 5 crianças no final da puberdade, faz o exame de raio-x, às vezes eles estão com um disco epifisário, disco de crescimento, né? Nas extremidades do osso, é, mais ou menos no mesmo padrão. Só que um estica mais esse osso com o mesmo padrão de disco epifisário. Então, fazer uma avaliação só pela imagem do disco epifisário, a gente pode ter até uma noção do quanto essa criança pode crescer, tá? Porque existe mais ou menos uma média da nossa espécie. Normalmente se cresce mais ali, entre pré-púbere e púbere, tá? Até o auge da puberdade. Pós-púbere normalmente cresce muito pouco, se é que nem todos os casos se cresce na fase pós-púbere, não é verdade? Mas existem indivíduos que têm um estirão do crescimento nesse período, da final da puberdade para o início da pós-puberdade, tá? É raro, mas acontece indivíduos que têm estirão de crescimento bem acentuado justamente nesse período. Então a gente tem mais ou menos como acompanhar, tem esse índice de crescimento, esse de índice de crescimento, mas isso então, como eu ia dizer, eu disse, na verdade, a gente é baseado no padrão, mas se o indivíduo vai fugir do padrão ou não, é um tanto difícil de dizer. Aqui a gente tem, então, os estágios, né, de maturação sexual masculino, tá? Veja aí desenvolvimento pubiano, desenvolvimento testicular e desenvolvimento de pelos pubianos, né? Então, assim, genitália, né? Genital, escrotal ou escroto, né? Com os testículos de pênis e o padrão de desenvolvimento do pelo pubiano aqui no quadro da direita, tá certo? E aí tem aí mais características no estágio 4 e 5, tá? Aqui na menina, o estágio de desenvolvimento mamário, lá do bucão mamário, do broco mamário, enfim, desenvolvimento também dos pelos pubianos na menina, tá certo? É o estágio 5 também, cada um com suas características, tá? Gente, preste atenção, a gente, professor de educação física, não pode fazer avaliação de maturação sexual. Quem faz isso é pediatra e tem que ter a presença da família, tá? Só o médico com a presença da família pode fazer isso. Agora, a gente tem que entender, tá? Para quando chegar essa informação para a gente do pediatra, a menina está no estágio 3 de maturação sexual, tá? Pelo e desenvolvimento de mama. E o nome não é seio, nem peito, tá? O nome é mama, é o nome correto, tá? Aí tem aqui as equações que você pode fazer, né? De maturação somática, existem várias. Essa, né? Do desenvolvimento da maturidade para meninos e para meninas. Tem as constantes aqui, as variáveis, está dizendo, ó, comprimento dos membros inferiores versus a altura sentada, tá? E aí vai usar outras variáveis como comprimento dos membros inferiores, altura cronológica, tá?
padrão da média do indivíduo, tá certo? Às vezes uma criança de 10 anos que vai ter, um menino de 10 anos que vai ter pico de crescimento dele dos 14 aos 18. A gente vai ter uma avaliação da maturação somática, às vezes vai dar um número pra gente e não dá para prever muita coisa, entendeu? Vai ser mais ou menos ali como é que ele está de maturação, mas se esse indivíduo parar de crescer aos 14 anos, aos 15 anos, então isso é difícil de dizer. Isso dá alguma informação pra gente, tá? Mas preste bem atenção, isso é uma predição, tá? De um ponto futuro. Por diversas razões, isso pode ser influenciado para cima ou para baixo. Por exemplo, se a criança, a família da criança toda tem um pico de estirão de crescimento, um pico de crescimento entre 14 e 18 anos os meninos, tá? Mas um menino, né, um dos filhos, tem um problema de repente, né, desenvolve um hipotiroidismo, tá? Aos 12 anos, ele vai ter uma redução de crescimento. O hormônio da tireoide também é fundamental no crescimento. Se tem um problema nas gônadas, o testículo, infelizmente, do menino, ele não consegue produzir muito testosterona, ele também vai ter um desenvolvimento retardado, né? Se ele tem problemas de produção de hormônio de crescimento. Então, isso é um padrão geral que serve para a gente tentar entender como vai ser o desenvolvimento a partir dali. Qual é a foto do momento, né? Qual é o padrão do momento e, teoricamente, aonde essa criança pode chegar. O contrário, se de repente a criança tem um hipertiroidismo e ele pode passar a crescer muito, muito, muito mais e ter uma estatura muito maior do que o resto da família, se tiver, de repente, um aumento da produção de GH e daí por diante, né? Então aí aqui explica mais ou menos o índice de crescimento, dá dois exemplos, menino A e menino B, tá? Idades parecidas, tá? Massa corporal, o menino B já bem mais desenvolvido, estatura, o menino B mais desenvolvido e tal. Mas veja aqui que o estágio de maturação para o menino A está maior do que para o menino B, né? Enfim, vamos lá. Então, gente, é isso. Os períodos etários, a gente tem alguns, né? Primeira infância, segunda infância, terceira infância, ou pré-adolescência, não, desculpa, pré-puberdade, puberdade, pós-puberdade, tá? Vamos só ter um pouco de parcimônia ao usar esse termo adolescência, que lembrar que a adolescência não é um período etário, tá? Embora isso seja um recorte da bibliografia de vocês, tá? A gente tem essa questão do crescimento da maturação biológica, tá? Teoricamente, conforme a gente vai atingindo maior maturidade, a gente também vai crescendo, mas em determinado momento a gente para de crescer, mas a gente ainda continua a amadurecer. Beleza? Tem mais aqui alguns resumos que vocês podem encontrar no livro de vocês também. Tá? A gente tem essa questão, então, da maturação biológica. A gente tem alguns mecanismos para avaliar, mas lembrando que a gente, na maturação biológica, a gente vai entender em que ponto a criança está. Aí isso pode dar um vislumbre de onde ela pode chegar, principalmente se associado a dados da família, mas é impossível prever exatamente quanto uma criança vai se desenvolver em estatura, né? Bem, tem um dos principais indicadores usados na maturação esquelética também é a estimativa da idade esquelética ou da idade biológica. Veja que isso é um exame preditivo, tá? E que é mais simples, né? E mais seguro para a criança. Ela pode ser submetida à radiação também. Conforme o disco, a gente vai terminando de crescer, o disco epifisário vai terminando de se calcificar, ele vai ficando muito fininho, tá? E às vezes ele pode ser difícil de ser percebido
num raio-x de muita intensidade. Então, um raio-x de baixa intensidade pode revelar ainda alguma coisa sobre o disco epifisário e dar uma ideia um pouco mais precisa. Embora a exposição seja mínima, mas ainda assim tem uma exposição de radiação que de repente pode não ser necessária. Né? Existem também os indicadores de maturação sexual para meninos, em 5 níveis, né? Lembrando, isso é para o médico pediatra fazer junto com a família. Mas a gente tem que entender para se chegar lá, ó, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 1 é criança ainda, estágio 2 está iniciando a puberdade, tá? O estágio 5 já terminou a puberdade. Tá? Bem, lembrando que grandes desenvolvimentos, principalmente nas qualidades físicas, de força, de potência e, em menor grau, de resistência, são muito dependentes dos hormônios sexuais, especialmente de testosterona no menino. Então, ganho de força e de massa muscular, de forma mais apreciável e substancial, ganho de força, a gente só pode esperar a partir da puberdade. Antes disso, sem hormônio sexual, a criança vai desenvolver força com algum componente muscular que vai hipertrofiar, mas a criança não hipertrofia muito. Se tentar fazer um treinamento focado na hipertrofia ou na potência muscular, que é dependente de força muscular, você pode levar a criança a lesões sérias, né? E a problemas de saúde muito importantes, tá certo? Agora, outros elementos das qualidades físicas, né, como flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio, que tem a ver com propriocepção, a velocidade, que é algo já mais determinado geneticamente. Isso a gente pode estimular bastante já no final aí da infância, no início da puberdade, ali no período pré-púber, pode começar a especializar isso, mas lembrando que criança é um bichinho lúdico, tá? E criança tem o direito e o dever de brincar, beleza? E aí uma abordagem do desenvolvimento cronológico, o desenvolvimento multilateral, até porque a gente também não é adequado tentar fazer uma especialização muito precoce, que é uma especialização muito profunda e muito precoce vai acabar levando a criança a praticar só um esporte, tá? E isso normalmente aumenta a taxa de desistência da prática desse esporte para essa criança. Quer dizer, a criança fica, vamos dizer, saturada de praticar um esporte. Pratica tanto um esporte, às vezes na época que tem que brincar mais do que outra coisa, que quando está chegando na fase adulta e poderia de repente ingressar numa vida atlética, não aguenta mais ver vôlei, ver natação, ver futebol, ver judô, não aguenta mais. E às vezes crianças talentosíssimas poderiam ser atletas de alto rendimento, tá? Incentivar outras crianças, ter uma carreira bem legal, tá? Às vezes acabam desistindo do esporte, tá? E por outro lado, como as crianças muito novas, né, não têm um amadurecimento, uma maturação orgânica que lhe propicie melhorar de forma exponencial o rendimento físico, tá? O aumento do rendimento deve ser abordado apenas ali do final da infância para a fase adulta ali, terminando então a puberdade, por volta ali basicamente dos 18 anos. Ali que deve começar a preocupação com alto rendimento. Então, na infância mesmo, até a pré-puberdade, né, até os pré-pubres, é brincadeira mesmo, é ludicidade, é aumentar o engajamento da criança no esporte pelo vínculo afetivo, tá? Brincadeira é brincadeira de tudo, porque a criança, de repente, tá ali na escolinha do futebol, mas pode ser um ótimo jogador de basquete. Então, o que acontece? Às vezes ele pode dar murro em ponta de faca no futebol, mas pode estar perdendo um grande talento no basquete. Então, o que se faz na iniciação? Se brinca de tudo. É escolinha de futebol? Mas vai dar aula de basquete 2, 3 vezes por mês.
de vôlei, vai dar um atletismo ali, uma ginástica, vai fazer o que puder fazer na criança, até porque esse repertório motor mais amplo, de qualquer maneira, vai ajudar na especialização da criança. E aí sim, quando entrar na puberdade, a criança vai começar a ter um desenvolvimento físico, vai começar a pensar um pouquinho diferente, vai começar a se interessar mais em coisa de adulto, entendeu? Vai estar mais amadurecido moralmente, intelectualmente, então já pode pegar mais uma responsabilidade, tá? Já pode competir um pouco mais, tá? Aqui tem, né, o desenvolvimento atlético de longo termo, né? É uma planilha que tenta é, didaticamente mostrar mais ou menos como que a gente deve esperar, como o quanto que a gente deve esperar, mais ou menos, de cada qualidade física, né, em relação à faixa etária. A gente tem idade cronológica lá na primeira linha, e depois vai tendo ali, ó, flexibilidade, velocidade, agilidade, força, potência. É algo didático, tá? É lógico que você tem as variações biológicas, como a gente já falou, né? Então tem aqui para as meninas também, tá? Aqui falando um pouco sobre o desenvolvimento da velocidade. A velocidade, como eu já falei, é determinada geneticamente. A gente infelizmente não consegue melhorar muito a velocidade, mas como para desenvolver a velocidade num gesto esportivo, principalmente quando a gente está falando de deslocamento corporal, a gente precisa deslocar o nosso corpo, né? Por um determinado período de tempo, o menor possível, né? É, é lógico que aumentar a força, tá? E principalmente a relação força-peso, se a gente ganhar muita força muscular, ganhando pouca massa corporal, tá? Isso vai favorecer a nossa massa corporal exercer menor resistência com relação à nossa força, tá? A nossa capacidade de gerar força, o trabalho mecânico mesmo. E isso vai favorecer um pouco a velocidade, tá? Mas vai favorecer um pouco, mas vai ajudar a melhorar um pouco os índices de velocidade. Então o que, que acontece? A gente está ali na puberdade, tá? E após a puberdade é quando a gente vai ter não ganhos substanciais, muito substanciais de velocidade, mas a gente vai ter um melhor aprimoramento, tá? Não, isso aí a gente já falou um pouco sobre isso, tá? Sobre as questões do desenvolvimento da velocidade, a questão do modelo proposto por Lloyd e Oliver, né? É um modelo, mais uma vez, didático, para se a gente tiver com alguma dúvida, ele olhar ali aquele acompanhamento ali de longo prazo, ele vai dar um resumo geral para a gente poder se situar, tá certo? Lembrando sempre que tem algumas características do desempenho atlético que vai depender muito da força muscular, e isso vai ficar restrito mais, então, à adolescência, né? Na verdade, a puberdade e a pós-puberdade, tá? O ideal, tanto para criança quanto para adulta, é que seja sempre o treinamento mais individualizado possível, para a gente poder sempre respeitar melhor a individualidade biológica do indivíduo. Tá? Mais uma vez, criança cresce mais o quê? Dos 8 aos 9, dos 11 aos 15, dos 15 aos 18, crianças diferentes crescem diferentes, tá certo? A criança pode ser mais precoce, entrar na adolescência, desculpa, na puberdade mais cedo, tá? E isso a gente só vai saber se a gente fizer a mesma coisa que eu falei para a primeira aula e para a segunda aula. Trabalhar sempre com avaliação e com reprogramação do nosso treinamento, ok? Espero que tenham gostado, que aproveitem bastante conhecimento e aquele abraço.